Hello, boa noite, quinta-feira linda, quinta-feira maravilhosa, iniciando a nossa live de toda quinta-feira. É isso que nós gostamos, de compartilhar conteúdo, de trazer o nosso conhecimento para que vocês possam usufruir, para terem mais qualidade de vida, para terem autocuidado, para começarem a ter percepções diferentes do que está acontecendo com o estilo de vida de vocês. E hoje o tema da nossa live é cuidando do corpo e da alma com amor e com carinho. Cuidando do corpo e da mente com amor e com carinho, exatamente isso. Sejam bem-vindos, vamos iniciar, vamos começar a nossa live trazendo muito conteúdo bom, conteúdo de qualidade, falando de saúde funcional. Deixa eu chamar meu convidado aqui, para ele participar aqui comigo. Cuidando do corpo e da mente com amor e com carinho. Como nós precisamos ter esse autocuidado, com esse sentimento e com esse olhar especial. Olá, meu amigo, boa noite, tudo bem? Tudo bem, Lu? Tudo bom? Como você Graças está? a Deus, tudo na paz, tudo em ordem, tudo fluindo, chegando ao mais um final de ano aqui repleta de saúde, de conquistas, de prosperidade, com muita abundância, autocuidado e autorresponsabilidade. E como é bom isso, não é? Quando a gente Meu chega Deus do céu, nesse estado de consciência. E com vocês por aí, como são as coisas? tudo ótimo. Agora regularizado. Final de ano chegando com bastante vitalidade, né? Muita vitalidade, muita energia e com a promessa de um 2022 muito bom, né? Amém, amém. E isso Amém. nada mais é do que são os frutos colhidos. Quando a gente planta boas sementes, a gente cuida da terra, a gente colhe depois bons frutos, não é? Com certeza. Digo mais, como que a saúde funcional tem essa importância na nossa vida, né? Como ela foi importante, como ela foi decisiva no meu processo e como está sendo decisivo no processo de muitos alunos que eu estou acompanhando agora nos nossos desafios, né? Na caminhada, na jornada de uma redução de peso com qualidade e sustentabilidade. É muito bom. Ainda mais que nós estamos assim, saindo de um processo de pandemia, de lockdown, onde mudou completamente, não é, o nosso estilo de vida, de acordo a uma situação que nos foi imposta por força das circunstâncias de um contexto. Porém, se nós formos analisar antes da pandemia como estava a vida das pessoas, a gente já percebia uma desconexão do corpo e da mente delas. A gente já começava a perceber essa desconexão. E aí, quando veio, não é, o lockdown, quando veio toda uma situação das pessoas terem que ficarem nas suas casas, sem o convívio social, sem o convívio da família, dos amigos, e sendo deslocadas, inclusive, do próprio trabalho, não podendo estar num outro ambiente, aquelas pessoas, quantas adoeceram porque tiveram que se conectar com elas mesmas? Quantos casamentos faliram porque as pessoas tiveram que conviver bastante tempo ali no mesmo ambiente? Então, olha só como existia um descompasso, uma desconexão e até um desequilíbrio, não é? Da parte mental, da parte emocional, da parte psicológica, envolvendo convivência com as pessoas. Porque quando eu estou, não gosto às vezes da minha companhia, quando eu não consigo ficar só comigo, que tipo de companhia que eu estou sendo para as outras pessoas? Que tipo de relação que eu estou tendo com os demais? Seja com os meus pares, seja com o meu par, ou seja com a minha família, com os meus filhos, com os meus irmãos, com os meus colegas de trabalho. Então, se eu não aprecio a minha companhia, será que eu sou uma companhia agradável para os demais? Como que é o meu tipo de comportamento, o tipo de conteúdo? E o que eu trago para esses grupos? Eu somo, eu acrescento ou eu desagrego? E aí a gente vê esse descompasso das pessoas, de uma desconexão.
não é? Lembrando que os nossos pensamentos é que vão gerar os nossos sentimentos e a partir disso nós vamos ter as nossas atitudes. E como que elas são? E com relação também à nossa vida funcional. Não é, professor? Concordo plenamente. Lúcia, eu vi, agora que você falou do casamento, né, como que a gente percebe essa questão. Quantos que se perderam, pois já estavam perdidos e só reafirmaram na hora que tiveram que ficar juntos, né? Então você percebe que, e aí partindo para a esfera individual, fora do casamento, quantas pessoas que têm o seu próprio ecossistema interno afetado, e na hora que ela chega dentro da sua casa, como que ela embaralha, como que ela desqualifica esse ecossistema interno dentro de uma casa. E aí vai subindo esse ecossistema no trabalho dele, ou dela, no caso, né? Na roda de amigos, né? No hobby que pratica. Então, assim, o que eu trago, né? Qual o pensamento que eu produzi de manhã? Como foi minha manhã, meus pensamentos, para eu ter os tipos de atitude que eu tenho, né? Eu sou aquele que chega e irradia, ou que irradia e cega, ou que irradia e Suga, ilumina? e suga, e nos suga, Isso. não é? São os vampiros de energia que eu chamo, não é? Então, eu agora nessa pegada de terapeuta biofísica, de estudando os florais quânticos, a gente percebe o quanto existem os vampiros de energia, que às vezes a gente se sente fraca, desanimada, sem vitalidade, sem energia, e aí lembra, começa a perceber, ah, mas eu estive em tal lugar, em tal situação, com tal pessoa, e a partir dali eu comecei a me sentir sem energia, sem vitalidade. Então são os vampiros de energia. E isso acaba trazendo tudo isso refletindo no nosso corpo, não é? Todas essas situações, então, como é importante nós estarmos atentos e percebermos como que estão, o que que eu estou gerando para mim, como que está o meu estado de consciência, como estão as minhas escolhas. Ontem eu tive aula com as minhas alunas de mentoria e falei sobre terreno biológico. O quanto que é importante a gente cuidar de uma terra onde a gente vai plantar as coisas, não é? Vamos para a agricultura. Para a gente semear, plantar, fazer as plantações, então a gente precisa ter uma terra boa, uma terra forte, uma terra ali com vida, não é? E a mesma coisa é o nosso corpo. Como que estão as nossas células? Como que está o meu nível de toxicidade ou desintoxicidade? Como é que está isso? E o nível de toxicidade é através do ar que eu respiro, dos alimentos que eu estou ingerindo, da água que eu estou tomando, do meu sono, se eu estou fazendo uma higiene do sono adequada e também das pessoas que eu estou convivendo. O O meu nível de ecossistema. toxicidade dos pensamentos e do que eu falo, das palavras reverberadas, porque meu aparelho fonador é forte. Então, como que está isso? As palavras que eu estou transmitindo, que eu estou falando e as emoções que eu tenho trazido para mim. E aí entra a questão do ecossistema também. Ecossistema não só na família, mas ecossistema no trabalho, o ecossistema de amigos, o ecossistema de programas, de filmes que eu estou assistindo, das redes sociais, das pessoas que eu estou seguindo. E outro dia, numa saúde de consulta funcional, com uma aluna que veio me procurar para me pedir uma consultoria, eu comecei a Sim. entrar com uma série de ações com ela e ela me falou assim, uma das coisas que eu parei foi de seguir algumas pessoas que não estavam agregando, não estavam contribuindo e, pelo contrário, estavam me fazendo mal. Só que as pessoas não se dão conta, não é, do que elas estão trazendo para dentro delas. E hoje a gente percebe a quantidade de horas que as pessoas ficam em frente às telas. E qual o conteúdo que está sendo assimilado a partir dali? Então, tudo isso trabalha o nosso terreno biológico, tudo isso trabalha as nossas células, ou limpa ou suja as nossas células. Então, olha como é importante aquele slogan.
daquele best-seller famoso, Orai e Vigiai. Como é Uhum. importante nós estarmos sempre atentos, não é? E vigiai as nossas ações, vigiai os nossos pensamentos, vigiai as nossas palavras, e para que isso aconteça, eu preciso estar me conectada ao momento presente. Eu preciso estar com conexão comigo, ao momento presente e com as minhas escolhas. Que é coisa que as pessoas também não estão acostumadas a fazer. O piloto automático te impulsiona e as pessoas estão indo de manada. E acaba trazendo muitas consequências negativas. Faz sentido para ti? Muito. Essa semana eu passei uma ferramenta para o nosso grupo de emagrecimento, né, do desafio, no qual a gente está trabalhando a gestão do tempo, né? Eu coloquei para eles, eu falei, se você não tem o controle sobre o que acontece na sua vida, qualquer coisa vai te levar a qualquer caminho, menos o que você planejou, porque você não planejou no caso, né? Uma das atitudes diárias que eu falo para eles, eu coloco assim, tome conta da primeira hora do dia dos seus pensamentos. Esse orar e vigiar é muito bom, eu adoro esse slogan. E ele precisa ser parte do nosso ritual matinal. Aquela primeira hora do dia, aquela parte de conexão, você tem que acordar e colocar assim. Quando a gente fala de mente positiva, eu vejo muito, Lúcia Regina, o pessoal, então vocês são desses que fala. Não, não é isso. A mente positiva é uma forma de você criar uma conexão consigo mesmo e traçar um planejamento do seu dia, no qual você vai chegar no final do dia com vitalidade e energia. Por exemplo, vamos pegar nós dois aqui. Você deu aula hoje, não deu, Lúcia Regina? Muitas, muitas. Eu também. Meu dia começou às 5 horas da manhã e ele vai acabar daqui a pouco. Eu tenho muita energia. Se fosse falar para você que eu fosse correr, jogar bola, eu iria, né? Falar, mas vocês são professores, não. Mas por quê? Porque na primeira hora da minha manhã eu canalizo e falo assim, o que eu vou fazer? Então eu planejo o meu dia. Eu foco naquelas coisas que podem tirar esse pensamento das coisas que dão certo, eu foco naquilo e falo, isso daqui, eu crio uma estratégia para isso dar certo, o errado dar certo, porque o nosso dia é feito de coisas boas, ruins, boas, ruins, boas, ruins, e aí eu vou criando esse planejamento para que o dia chegue lá, né? E aí, uma estratégia, e aí eu sempre digo, é aí que a gente vai entender depois como a gente coloca o nosso corpo e nossa mente alinhados. Né? A gente tem um alinhamento. Lembrando e aí, que o dia tem 24 horas para todas as pessoas. para todas as pessoas. Tem para ti, para o Barack Obama, para Michelle Obama. Para todos, né? Mas o que eu gosto muito, do que eu quero, e outra, já tocando nesse assunto, né, Luca, a gente comenta, eu gosto muito de colocar. Geralmente a gente olha a celebridade e fala, tá tudo perfeito. Mas como será que está corpo e mente das pessoas? Então, quem eu sigo nesse ecossistema, né? Será que essa pessoa está realmente íntegra de corpo e mente? Né? Um atleta, uma pessoa famosa. E eu citei E aí, aula de cara. Não sei se faz sentido o que eu coloquei, Lu, para você, né? E eu citei Barack Obama e Michelle Obama, por quê? Porque quando eles moravam na Casa Branca, quando o presidente Barack Obama quando ele era presidente dos Estados Unidos, eles tinham o horário da dona Michelle Obama, que eles faziam movimento nos intervalos, né, do expediente deles. Então, tocavam um despertador e eles saíam, davam uma corridinha no corredor, faziam um skippingzinho, faziam um movimento, ativavam a fibra muscular deles e voltavam para o trabalho. Então, olha só o autocuidado e a autorresponsabilidade até com celebridades e personalidades. Então, como é importante, e para gerir, para administrar um país da magnitude dos Estados Unidos, da economia e a potência que realmente precisa ter um estado mental muito claro e muito tranquilo.
E outro Concordo. dia, e aí outro dia fizeram esse mesmo comentário comigo, que fizeram contigo, disseram assim, ah, porque vocês são educadores físicos, vocês têm energia, mas Todos. nós geramos a nossa energia. E o que pode gerar minha energia, pode gerar a energia de qualquer um de vocês. Porque o que eu tenho no meu corpo, vocês também têm, que se chama mitocôndrias, que é onde nós geramos a energia do nosso corpo. E quando nós geramos essa energia, nós temos essa vitalidade que nós precisamos. Eu até postei no Instagram, nos stories de terça-feira, depois da minha 10ª aula. Eu dei 10 aulas na terça-feira, e aí à noite, depois, eu ainda fiz uma consulta de saúde funcional, e ainda depois eu assisti uma aula. Então, o Olha, meu gente acabou por volta de 21 horas. E eu estava desde 7h30 dando aula. Então, gente, o pessoal me chama. Ah, me chamaram outro dia de gratiluz. Gente, é ai, diferente meu Deus do ter céu. gratidão, a gente ter gratidão e ser gratiluz. Gratidão é tu emanar aquele sentimento que, graças a Deus, todos os dias que eu já acordo com um sentimento de gratidão, justamente nessa conexão da minha mente com o meu corpo. E eu acordo agradecendo pelo funcionamento de todos os meus órgãos. Eu acordo agradecendo por eu ter a graça de levantar sozinha, sem precisar de ajuda, que quantas pessoas estão acamadas e que não conseguem fazer isso. Abrir a janela e apreciar, contemplar o dia que está nascendo. Então, realmente, eu já amanheço com esse sentimento e com essa reverberação de palavras de gratidão. E assim eu me conecto com o meu interior, me preparando para um dia, para que eu tenha guiança e sabedoria para enfrentar, se por acaso acontecer, as adversidades que podem surgir. Porque a vida é uma caixinha de surpresas, o dia é uma caixinha de surpresas. Então, como é importante nós estarmos preparados para enfrentarmos as situações, seja ela da mais simples a uma mais complexa. E a energia, ela é produzida. Nós temos uma farmácia interna poderosa que nós podemos ativá-la a qualquer momento. Nós já iniciamos um círculo circadiano. Por quê? Porque a noite já está acontecendo, o dia já foi embora. Então, nós já começamos a produção, a preparar o nosso cérebro e a produzir os hormônios que vão para que a gente tenha uma boa noite de sono. E é isso que a gente precisa explorar. E todo mundo tem. Basta nós termos comportamentos e hábitos através das minhas ações. Então, o quanto que é importante nós termos essa consciência. E isso é a conexão entre meu corpo, entre a minha mente, com amor e com carinho, que é o tema da nossa live de hoje. Show de bola, Lu, show de bola. Quando a gente fala lá você falou do círculo, Teu áudio ficou um pouquinho ciclo baixo. circadiano. Eu estou escutando bem baixinho o teu áudio. Deixa eu colocar aqui. Quando você comentou sobre o ciclo circadiano, é muito interessante a gente entender, né? Eu gosto muito de fazer um paralelo com o passado. O passado que eu falo são os nossos antepassados, né? A gente já falou isso nas lives, mas eu amo falar isso porque a gente tem uma noção do que realmente é. Imagine tudo sem essa facilidade que nós temos hoje, né? Você ter que dormir na luz do dia, né? No máximo a luz que você teria seria uma fogueira, né? E acordar com a luz do dia. Nós estamos vendo agora um período no Brasil que você está amanhecendo, os dias são mais longos, né? Das 5h15 já está começando a clarear. Então você já tem um despertar melhor, né? Você já tem esse tchan de acordar. E você voltar ao passado, é você entender muitas coisas. Você tem um relógio biológico interno que está cada vez mais alterado devido à correria, devido a essa mistificação de ações que tem no dia, né? Que você precisa isso, essa cobrança midiática de que você precisa um monte de coisa, né? Você se perde no tanto de informações que tem e você acaba não tomando rumo. Então, assim, você fazer um paralelo com o passado, você entender que o seu corpo ele tem um ritmo biológico muito bem estruturado. E quando você entra nele, eu falei na mentoria esses dias dos meus alunos, quando eu entro nesse ritmo biológico,
eu começo a ver resultado. Eu começo a ver o quê? Mudar toda a parte, todos os pilares da saúde funcional. Aí eu começo a encaixar as coisas certinho, né? E aí, entrando no nosso tema de amor e respeito, muitas coisas começam a melhorar. Claro que tem coisas que não estão boas que acabam se fechando. Alguns ciclos vão morrendo no caminho, algumas pessoas deixam de existir ao lado de quem está na mudança e outras começam a aparecer. E aí eu começo a entender algumas questões de respeito, respeito com o corpo, respeito com a vida do outro que está do meu lado, respeito no meu trabalho, respeito comigo mesmo a hora que eu chego no meu trabalho, que em vez de eu chegar e atacar um prato de coisa doce, alguma coisa que faça mal, e o que eu vou fazer? Calma, eu tenho que entender que é parte de um processo, que eu vim de uma realidade que está de tempos diferentes, né? Por exemplo, no trabalho é um tempo, e na minha casa é outro tempo. Lá as coisas acontecem muito rápido, aqui não precisa acontecer. Porque se acontecer, eu vou perder esse respeito comigo, com o meu corpo, com a minha mente, vou perder esse amor com a minha família, que é onde a gente vê as pessoas chegarem, né, dessa loucura toda do cotidiano e descontar, às vezes, no filho, desconta na esposa, ou vice-versa, né, filho nos pais, é aquela loucura toda. Eu acredito que esse controle de corpo e mente que a gente tem, ele é o segredo para que se haja amor e respeito, pelo menos dentro de você. E aí você vai expandindo para os seus ecossistemas, né? Eu acredito muito nisso. Para mim faz muito sentido, não sei se faz sentido para você, Lu. Completamente, completamente. Lembrando que nós somos um todo, não é? E que os nossos pensamentos, o nosso cérebro está dentro do nosso corpo. E tudo aquilo que nós pensamos e nós sentimos vai ocasionar um resultado no meu corpo. Quantas pessoas que começam, às vezes, com dores de estômago, mais tarde começa com uma azia, desenvolve para uma gastrite, depois vai para uma úlcera. Por que isso? O que está acontecendo? O que está sendo mal digerido aí? O que eu não estou conseguindo digerir que está me ocasionando isso? Então, tudo isso nós precisamos lembrar que a maioria das nossas doenças, porque eu não vou dizer, não vou ser generalista e dizer todas, elas começam no campo emocional. Elas trazem, através das nossas emoções, consequências físicas. E isso vai se construindo. Hoje eu vou engolindo um sapo, amanhã eu vou engolindo outro, depois de amanhã eu não consigo digerir aquilo que me falaram. Então eu vou somatizando, meu corpo vai somatizando. E para isso tem várias ferramentas para a gente começar a perceber, começar a se conhecer, não é? E administrar e gerenciar. Porque às vezes o fato é o mesmo, porque pessoas, às vezes, com o mesmo diagnóstico, tomando as mesmas medicações, um obtém a cura e o outro não obtém. É justamente pela maneira, pela forma, como eles encaram a situação e como eles administram a situação. Já existem várias pesquisas que mostram. Aqui na UNB mesmo, teve um professor de medicina que pegou um grupo de estudantes e dividiu os alunos residentes em dois grupos. Um ia cuidar de pacientes numa enfermaria, apenas cuidados médicos. O outro grupo cuidou de cuidados médicos e também fez orações para aquelas pessoas. 3 anos de pesquisa, as pessoas que receberam o tratamento médico e que receberam as orações obtiveram cura com muito mais sucesso daqueles que só receberam o tratamento médico. Então, olha só como é importante a gente conectar também com a nossa espiritualidade. Não é? E a espiritualidade, ela é a gratidão, o amor, a oração, vai elevar a nossa vibração energética, porque nós somos energia. E qual que é a diferença de uma pessoa que está viva para uma que não está? Justamente a energia.
Pode ver que a natureza é dinâmica, o nosso corpo pede movimento. E quando uma pessoa está acamada no hospital, está ligada nos aparelhos, quando o coração está em movimento, ele faz assim, ó. E quando a vida começa a cessar, ela entra num estado linear. Então, como não acreditar nisso? E hoje a gente vê 4G, 5G, e como que a gente consegue pegar 4G e 5G? Através de ondas, não é? Ondas. Olha só como a física quântica traz essas explicações lógicas para gente. E eu tô apaixonada por esse assunto, porque muitas coisas explicam as dúvidas que eu tinha, não é? Então faz Eu tô vendo total as sentido, postagens. já, total sentido mesmo. E eu vejo os resultados que os nossos alunos eles obtêm quando eles mudam o comportamento, quando eles mudam a maneira de pensar, quando eles mudam a maneira de perceber e se perceber, quando eles se desconectam e quando eles se conectam. Tudo isso olhando com mais amorosidade, com mais generosidade e com mais carinho, e não se culpando como muitas pessoas fazem, às vezes querem as coisas, não conseguem e se culpam, traz aquela carga excessiva de culpa, às vezes de frustração por não ter conseguido. Então, tudo é o equilíbrio na nossa vida. É bem isso. Eu falo que tem uma linha tênue nesse assunto do cobrar, do se culpar, tem a linha do culpar com versus a leveza, né? A gente se culpa, se cobra, né? Fica se cobrando porque não conseguiu X coisas, né? Quando a gente for entrar na linha do emagrecimento, mas a gente se cobra porque não emagrece, porque não consegue resultado, e não entende, não consegue entender que o processo tem que ser lento e ele tem que ser natural, que ele encaixa, né? Depois que você consegue o equilíbrio. Mas esse equilíbrio ele é conquistado e ele não é um equilíbrio que você sempre vai sair e vai voltar, vai sair e vai voltar. Igual o batimento do coração que a gente falou. Não tem como ser uma coisa retilínea. Ela tem que ser uma coisa entendida que vai ter os altos e baixos, porém, o entender o alto e baixo é mais importante que só querer ficar no alto, né? E entender o processo é muito mais importante. E entender o processo, Lúcia, eu falo que é o segredo para ter a leveza do resultado, seja qual ele for, tanto no emagrecimento quanto qualquer meta que você coloca para sua vida, né? Então, ter leveza, enxergar a leveza, enxergar o processo, enxergar a vida como sendo uma inconstância e você sempre querendo buscar a constância e não vai ser possível isso totalmente todos os dias, né? Então, atenção no processo, né? Foco no processo como parte, como o principal, porque o resultado no final ele pode chegar, mas e o aprendizado do processo, né? Eu falo assim, e aqui entender esse processo, ele é o fundamental, seja qual for a meta. Eu falei isso muito falo muito dos alunos, Lúcia, eles, eu pesei essa semana, subiu 2 quilos, aí subiu 1 quilo, eu falei, calma, calma, não se cobre tanto, faça o processo, analise o processo, porque qual foi o desequilíbrio, entenda ele, resolva depois, mas com calma, né? É difícil. A gente, além disso, eu falo que a nossa mente são mentes que estão aceleradas, são mentes que estão negativas, que estão no processo ainda de briga entre positivo e negativo. Então, está sempre se cobrando, se negando, cobrando, se negando, cobrando. Fica pesado, né? É um dia pesado, é um dia é, escuro. O dia tem que ser mais leve, né? Apesar do cotidiano ser, sim, trazer aquele peso todo, mas você fala assim, espera aí, como eu vou fazer para deixar o processo leve? Não sei como você faz, Lu. Eu gosto de sempre me perguntar todo dia isso. Pesou? Como que eu faço para deixar leve? Essa pergunta é pergunta-chave. Corpo, isso é leve ou pesado para mim? É Tem isso. pergunta-chave que eu me faço e ensino as minhas alunas a fazerem, não é? Muito Então, como bacana. é importante a gente saber se aquilo ali está sendo leve ou pesado para mim. Desde coisas simples até coisas mais complexas e importantes.
Meu amigo, já está dando meu horário aqui, eu tenho uma aulinha Que conversa. ainda, mas foi um prazer imenso te ter aqui para mais uma live, a gente trazendo conteúdo para essa galera super bacana, que nos acompanha aqui nas quintas-feiras, e parabenizar a galera que passou por aqui, que está aqui querendo, não é, ter a vida com conexão mente e corpo, com amor e com carinho, sempre com leveza. Beleza. Vamos tentando, vai refinando e tentando, né? Isso aí. Quinta-feira estamos de volta? Fechou? Vambora. Bora sim, Lu. Valeu. Bora, então. Eu agradeço muito, Beijo tá? no Espaço coração. ótimo. Até quinta-feira Beijão. que vem. Tchau, Até, tchau. Lu. Tchau, Falou. tchau.